pessoal, que beleza que tá o canteirinho que nós plantamos juntos no vídeo do O Que Plantar em Julho, né? Bem desenvolvidas as plantas, essas aqui que são, essa parte da frente que são mais as saladinhas, né? Que tem um desenvolvimento mais rápido, já estão aí num ponto que a gente pode começar a colher, a gente que gosta de colher umas folhinhas por fora assim, já estamos podendo colher. E hoje a gente vai juntos conversar sobre o que nós podemos plantar em agosto, para garantir que lá na frente todos nós vamos ter aí também novamente colheitas, né? Colheitas constantes requerem plantios constantes. Então vamos ver o que vai bem no clima de agosto em todo o território nacional. Mas se você não nos conhece, eu sou a Virginia. Eu sou o Bruno. E nós estamos aqui no canal Ser Sustentável Horta no Quintal, onde a gente vem compartilhando com vocês aí as nossas experiências, o que vem dando certo, o que vem dando errado, no cultivo da nossa horta, na prática da compostagem, tendo mudado de lugar, né, de região aí, de clima. Então a gente vai mostrando tudo para vocês, desde adubação, plantio e tudo mais. E tem um vídeo que a gente sempre vem fazendo no canal já há alguns anos, que é esse vídeo do O Que Plantar. A gente faz um por mês. Então, o que plantar em janeiro, o que plantar em fevereiro, agora o que plantar em agosto. E no nosso último vídeo dessa série, que foi o que plantar em julho, a Cristina Miata deixou uma dúvida lá nos comentários que a gente quer esclarecer logo aqui no início desse vídeo. Ela perguntou o seguinte: tá, mas se eu vou plantar algo agora, significa que eu já tenho que ter semeado antes. Quantos meses antes eu preciso semear para quando chegar no mês certo ter o que plantar, né? Então a gente quer esclarecer isso. Quando a gente fala o que plantar, nós estamos falando justamente da semeadura, certo? De você pegar a sementinha e colocar lá no canteiro ou na sua sementeira, onde você for fazer a sua muda. Depois essa mudinha vai germinar, né? Vai germinar a semente, vai se transformar numa muda. Quando ela estiver fortinha, você vai transplantar ela para o canteiro. Lógico, o mês que é bom para semear também é bom para transplantar, né? Mas fiquem tranquilos, sempre que a gente fala, em agosto você pode plantar isso, isso ou aquilo, todas essas plantas que a gente menciona para a sua região é porque você pode pegar a sementinha e colocar na terra ou na sementeira naquele mês mesmo. Agora em agosto é um mês muito bom para a gente estar cultivando nossas folhosas. Tem algumas especificidades de acordo com as regiões do Brasil, mas algumas delas podem ser cultivadas no Brasil inteiro, como é o caso das alfaces, dos espinafres, o almeirão de folha, a rúcula, o brócolis ramoso, todos esses podem ser plantados no Brasil inteiro. Falando dos temperinhos também, né? A salsa. Agora, por outro lado, tem algumas variedades que têm especificidades, só se dão bem em determinadas regiões. Como a gente tem, por exemplo, o caso do salsão, ou também conhecido como aipo, e o próprio coentro, que tem o cultivo indicado, a semeadura agora indicada para as regiões de clima mais quente, lá região centro-oeste, norte, nordeste do Brasil. Tem algumas variedades que, além dessas regiões mais quentes, também podem ser semeadas aí na região do sudeste. É o caso da camomila, da hortelã e do nirá, que é o alho chamado alho de folha ou alho japonês. E nós temos algumas outras variedades que não têm o cultivo indicado para as regiões mais quentes, mas podem ser plantadas na região sudeste e também na região sul, como é o caso aqui da nossa chicória, que a nossa aqui tá bem bonitona, por exemplo. Ela gosta um pouquinho de friozinho assim, então dá para ver, né? Tá se desenvolvendo bem. Além da chicória, a gente tem nessa situação a couve kale, as acelgas, a capuchinha e também o almeirão de cabeça, que é aquele chamado almeirão pão de açúcar, né? Que faz aquela cabeça assim. Esse também precisa de um pouquinho mais de frio, por isso só tem a recomendação de plantio agora para as regiões sudeste e sul do Brasil. Agora vamos falar um pouquinho sobre as nossas plantas de frutos, aquelas onde a parte da planta que a gente vai consumir é o fruto. E vamos ver quais podemos plantar em cada local. Por exemplo, estou aqui do lado dos nossos tomates. O tomate, pela recomendação oficial, ele só poderia estar sendo plantado na região mais quente, centro-oeste, norte e nordeste. Essa região que tem a recomendação oficial de cultivo. Mas se a gente for observar a natureza, como a gente falou nos vídeos anteriores para vocês, aqui começou, nós estamos no sul, na região oeste do Paraná, e aqui começou a nascer tomate espontaneamente já no final do mês de maio.
E nós começamos, a partir dessa observação, a semear e plantar também. E eles estão crescendo muito bem. E agora vamos ver em relação às plantas de frutos, ou seja, aquelas plantas cuja parte da planta a gente vai consumir são os frutos. Elas têm o seu plantio mais recomendado na fase da lua cheia, que em agosto vai iniciar no dia 19, certo, pessoal? E agora vamos ver quais são indicadas para cada região do Brasil. A gente tem algumas que podem ser plantadas no Brasil todo, como é o caso, por exemplo, dos nossos mamões que estão aqui do nosso lado, também os pimentões, couve-flor, maxixe, pepino, pimentas, fisales, né? Todas essas são plantas de fruto ou de flor, no caso da couve-flor, onde que você consome a flor, né? Que você pode estar plantando agora em agosto. E se você tem aí a intenção de plantar tomates, nós estamos planejando fazer um vídeo aí específico só sobre os tomates, com tudinho sobre eles, todos os cuidados, o que precisa no plantio, na condução, né? Se você tem interesse em assistir um vídeo assim, comenta aí pra gente saber e aproveita e deixa suas dúvidas também, para que a gente ainda não gravou, então podemos aproveitar para responder algumas dúvidas aí na gravação do vídeo também. Mas antes de nós seguirmos falando das plantas de frutos, quero aproveitar e falar para quem não conhece ainda que nós temos nosso calendário de plantio, e eu digo nosso porque, apesar das informações que estão nele serem públicas, fomos nós que organizamos ele nesse formato. Fomos buscando nos sites de referência, né, Embrapa, Emater, também nos sites das empresas de sementes, e fomos montando quais as variedades podiam ser plantadas em cada mês, em cada região, né? E tentamos deixar ele o mais didático possível. Ele tem uma escala de cores, pessoal, então os plantios indicados para as regiões mais quentes, centro-oeste, norte e nordeste, estão indicados com a cor laranja. Os plantios ali para o estado de São Paulo e também sul de Minas, que tem um clima específico, estão indicados com a cor vermelha, e os da região sul com a cor azul. E quando não tem nenhuma indicação de cor na frente, é porque é um cultivo que pode ser plantado em todo o território do Brasil, tá bom? Quem tiver interesse, a gente sempre deixa a versão do mês de forma gratuita para vocês baixarem aqui na descrição do vídeo. Mas para quem quiser o calendário completo para poder aí planejar o seu plantio de todo o ano, todos os meses que vem para frente, poder se organizar, ter também ali um planner para fazer suas anotações, uma agendinha, né? Um planner financeiro, tudo isso a gente tem em um único produto, que é o nosso Planner do Hortelão, que está disponível para aquisição lá na página da Hotmart, o link também fica na descrição. Ele é um infoproduto, isso quer dizer o quê? Ele é um produto digital que você vai receber, baixar no seu computador ou no seu celular, e se você quiser você pode mandar imprimir. A gente tem ele em papel aqui porque mandamos imprimir. E a gente está lembrando de falar especificamente do calendário das frutíferas aqui, porque o Carlos Moura deixou essa questão lá no nosso último vídeo do que plantar, então só para informar que lá no nosso calendário completo tem também um calendário com as frutíferas. E falando agora das plantas de fruto que tem aí alguma especificidade de temperatura, a gente tem algumas que não são indicadas para plantio no sul, não são indicadas para plantio em locais que costumam ter geadas. Se a gente pegar aí sul de Minas, por exemplo, não está nem no sul, mas é um local onde o frio costuma ser bastante intenso. Então, não tem indicação em locais frios, onde costuma gear, por exemplo, a berinjela, as abóboras, como a gente tem aqui, as melancias, né? Essas melancias, melões, a gente fala de toda essa família. Elas não têm indicação de cultivo em locais com risco de geada. Aqui, no caso uma moranga, a gente começou a cultivar na estufa, já tá boa para passar para a terra, mas aqui, como eu falei antes, a gente não tem risco de geada. Então, se onde você mora tem risco de geada, essa é uma planta que a gente deixa para mais tarde, tá? Porque as abóboras, em geral, toda essa família, elas se desenvolvem muito rápido, então você não consegue manter elas muito tempo em vaso. Agora, uma notícia boa para quem está nesses locais mais frios é que vocês podem seguir plantando aí, por exemplo, a ervilha. Algo que a gente aqui que está num clima mais quente já não consegue mais, porque olha só, elas já estão começando a sofrer com os dias mais quentes. Então, a ervilha é um cultivo que pode seguir sendo cultivado apenas para quem está nessas regiões mais frias. E nós temos alguns cultivos que são aqueles cultivos de raízes, tubérculos. Lógico, raiz, toda planta tem raiz, né?
Mas quando eu digo cultivo de raízes, é aqui a parte da planta que nós vamos consumir é a raiz, é o tubérculo que ela produz, certo? Então, por exemplo, aqui nossas cenourinhas estão já semeadas. As cenouras é uma das poucas plantas que a gente não pode plantar em sementeira, que é indicado que a gente semeie ela direto no local que ela vai ficar. Você semeia um pouco mais grossinho, assim, com a quantidade um pouco maior de sementes. E depois a gente vem, conforme ela vai crescendo, se desenvolvendo, a gente vai vir aqui e vai ver, olha, aqui tem muitas juntas, né? Então, com delicadeza, a gente vem e tira, vai fazendo o chamado raleio. Vai tirando alguns pezinhos do meio. Isso daqui você pode consumir numa salada. Se quiser só tirar a raizinha que estava na terra, ó, vai junto para a salada. Maravilhoso. Falando especificamente da cebola, a Edna Tavares também deixou uma perguntinha, uma curiosidade no último vídeo, que ela disse o seguinte, que ela viu que é possível, ela não sabia se é verdade, você plantar o topo da cenoura, né? Então você pegou a cenoura lá para consumir, tem aquele, onde é que tinha as folhinhas dela, você corta ali, pega a bundinha da cenoura, digamos assim, e põe para germinar, ela vai criar raízes e você planta. De fato, isso é possível ser feito, né? Ela cria raízes, você consegue plantar ela de novo, mas não, sinceramente, assim, não vale a pena para você pensar em consumir a cenoura, porque ela vai dar uma cenourinha muito pequena e bastante dura, bastante fibrosa. Ela não é muito boa para comer. O que pode ser feito com isso é deixar ela florescer depois e você coletar as sementes, para daí sim você poder fazer um plantio. Então, num caso aí de necessidade, né, você tem esse recurso. Esquecendo de falar, mas essas hortaliças, que é o que a gente consome é a raiz dela, o que produz abaixo da terra. O mais indicado é fazermos o plantio delas na lua minguante, o plantio, a semeadura delas na lua minguante. Então, que vai iniciar agora em agosto, no caso, dia 26/8. Outro exemplo dessa classe de plantas que a gente pode estar plantando agora em agosto são aqui as nossas beterrabas. Podemos plantar no Brasil inteiro, assim como as cenouras. E para quem conseguir aqui aí a variedade de cebola White Creole, essa ainda está sendo possível plantar agora em agosto desde semente. Foi a única que eu encontrei, tá, pessoal? Se alguém souber de mais alguma variedade, por favor, deixa nos comentários aí pra nós, que a gente vai sempre enriquecendo esse nosso calendário pro próximo ano. E quem chamou a nossa atenção para isso foi aí alguém de vocês, foi a Edileuza, que deixou uma mensagem perguntando a respeito do cultivo do amendoim, que ela tem dúvidas, não conseguiu ainda cultivar, né? Não conseguiu ter sucesso. Então, o amendoim, a gente ainda vai pesquisar mais aprofundadamente, né? Mas ele não vai ser indicado plantar em locais de geada da mesma forma, então vocês esperem um pouquinho para plantar. Provavelmente aqui para o sul, ele é bom de plantar a partir dali do final de setembro, começo de outubro. Essa é uma época boa para plantar o amendoim. Nas demais regiões, se vocês não estiverem passando agora por um período de chuvas, podem plantar. Outro cultivo de raiz que pode ser plantado agora, teoricamente em todo o território nacional, é a batata inglesa, mas ela tem algumas especificidades. Não pode ser plantada em local com risco de geada e também não pode ser plantada em local onde a temperatura noturna vai ser superior a 22 graus, ou seja, onde as noites são mais quentes. Nesses locais não é indicado o cultivo, tá, pessoal? Quando a gente fala não pode ser plantada, não é que você não possa plantar, mas se você plantar, a chance da tua planta não se desenvolver muito bem, ser mais suscetível a pragas ou doenças, é maior, certo? Por isso que é importante observar esse calendário de plantio, porque dá bastante trabalho pra gente preparar a terra, plantar, cuidar das mudinhas, né? Regar, enfim, tudo isso dá muito trabalho. E às vezes você tem um trabalhão e não consegue colher porque a planta facilmente fica doente, né? E, enfim, é mais suscetível a pragas, não cresce direito. E isso costuma acontecer quando a gente planta na época errada, quando o clima não é o mais favorável para aquela variedade. A gente tem aí para as regiões mais quentes, onde está calor, ali é bom plantar a batata doce. Ela vai muito bem num clima mais quentinho, gosta bastante. Açafrão da terra também pode estar sendo plantado agora nessas regiões de clima mais quente. E para finalizar aqui o vídeo, vamos deixar mais algumas diquinhas aí que é importante vocês observarem para fazer a semeadura especificamente. Então, atrás do pacote da semente, vocês sempre vão achar a indicação de que mês que é indicado ou não fazer aquele plantio
para cada região aí que você possa estar, certo? Outra questão bem importante, logo que você faz a semeadura, é interessante que a terrinha que fica aqui sobre as suas sementinhas seja uma terrinha bem solta, tá? Eu gosto de usar o substrato para mudas, é algo que a gente compra específico para fazer esse plantio, né? Ele é bem soltinho e mesmo aquelas plantinhas que estão vindo ainda bem fraquinhas, digamos assim, elas conseguem facilmente romper. E outro detalhe importante no cuidado com as nossas mudinhas, né, com as sementeiras. Sempre faça todo dia o teste do dedinho, ou seja, encosta o dedo na terra para sentir se ela está úmida ou está seca. Se ela está úmida, você não precisa regar, principalmente se não germinou ainda, porque você corre o risco de apodrecer a semente, tá? Agora, se ela estiver seca, aí você rega. E para regar as nossas sementeiras, o ideal é que a gente use um borrifador. Por quê? O borrifador, ele vai molhar, né? Sem sair jogando, esparramando a terrinha e, consequentemente, às vezes até as sementes para fora da nossa sementeira. Espero que a gente tenha conseguido aí compartilhar várias dicas com vocês, que esse vídeo tenha sido útil, tenha valido o tempo que vocês dedicaram aí assistindo a gente. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não forem inscritos e qualquer dúvida que vocês tenham, deixa nos comentários, que dúvida do que plantar a gente responde nos vídeos do que plantar, tá certo? Com exceção da questão dos tomates, que a gente falou antes, que nós vamos fazer um vídeo específico só sobre os tomates. E a gente encontra vocês aqui no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Valeu, galera!